falando um pouquinho, qual é a diferença, né, das aplicações entre homens e mulheres? Então, a gente sabe que não é feita exatamente da mesma forma a aplicação. Aliás, não existe uma receita de bolo onde a gente vai aplicar a toxina sempre igual em todas as pessoas, independente do gênero. A gente tem, sim, uma base, uma ideia, principalmente a gente sabe onde não devemos aplicar a toxina. Temos todo um guia, um estudo, o conhecimento de toda a estrutura muscular do nosso paciente para poder fazer um procedimento estético com o máximo de cuidado e o mínimo de complicações. E então não existe receita de bolo. Quem já atua, quem já faz, quem já trabalha com isso sabe que o paciente é único. E cada vez mais a gente enxerga isso e cada vez a gente se preocupa mais com isso. Por quê? Porque os pacientes, sim, eles são indivíduos onde não existe uma padronização, onde tudo é feito igual em todos. Mas existem algumas características que nós podemos cuidar na hora de aplicar a toxina botulínica em homens, tá? Então, uma diferença mesmo é, muitas vezes, não é uma regra isso, mas muitas vezes existe uma diferença na quantidade de pontos e de unidades aplicadas nos pacientes. Normalmente, os homens têm um músculo mais forte e mais hiperativo. Então, sim, temos que aplicar maiores quantidades e maiores pontos. Por quê? Até pela própria estrutura anatômica desse paciente, o rosto é maior. Então, a gente tem todo um cuidado, sim, toda uma aplicação que tem que ser feita de uma forma adequada para poder atingir também o efeito desejado nessa aplicação. Um dos cuidados importantes que nós temos que ter nessa aplicação é na hora de aplicar no orbicular do olho. Quando nós aplicamos na região orbicular do olho, nós temos o quê? Nós temos que cuidar para não restringir muito o sorriso, né? Então, a gente tem, se a gente aumentar e ter essa região muito afastada entre os pontos, a gente vai deixar o sorriso do homem um pouquinho mais marcado nessa região do malar, tá? Então, é importante a gente cuidar para isso não acontecer. Porque é uma característica feminina estar com essa região mais marcada, com a maçã do rosto mais marcada. Então, a gente pode cuidar para isso não acontecer. O outro cuidado importante que nós vamos ter é que nós não vamos deixar a sobrancelha livre, então a gente não vai arquear a sobrancelha em homens. Então, em homens, nós normalmente vamos fazer o quê? Colocar esse ponto nessa região para deixar a sobrancelha mais reta, sem levantar a sobrancelha, e em pacientes masculinos, tá?